Desafios e oportunidades. O primeiro encontro do alojamento local dos Açores decorreu aqui, na Ilha Dragão, em São Jorge, numa iniciativa do núcleo empresarial desta ilha. Um setor de extrema importância que pede mais apoios e um olhar mais atento, uma vez que tem um peso de relevo no turismo da região. Os empresários do alojamento local sentem-se isolados na sua atividade, sozinhos na procura de soluções aos diversos problemas que enfrentam e reclamam a ausência de apoios. Tem uma importância, por duas valências, não é? Primeiro, pelo alojamento local, que começou a surgir nos Açores de uma forma muito dispersa, muito amadora e que, entretanto, se tem afirmado como uma área muito importante. Portanto, estando na Associação de Alojamento Local dos Açores, ouvindo e tendo nós nas reuniões um vogal de cada ilha com realidades tão distintas, começou a tornar-se claro para mim que era fundamental que nos juntássemos de alguma forma para discutirmos ideias, partilharmos realidades, para termos uma visão conjunta de futuro. Aqui, o Núcleo Empresarial já tinha previsto para este ano a realização de um seminário na área de turismo e eu lancei o desafio à Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, porque não alongarmos, preenchermos ainda melhor o programa do seminário e fazermos um encontro de alojamento local. A ideia foi logo aceita, com muito entusiasmo. Em São Jorge, o primeiro encontro permitiu conhecer melhor a realidade do alojamento local na região e aproximar os empresários. Também permite a nós, proprietários de alojamento local, conhecermos a realidade de outras ilhas, deslocar-nos a outras ilhas, apoiarmos os nossos colegas do alojamento local em época baixa, ficando alojados nos alojamentos deles. Portanto, acho que há toda aqui uma dinâmica que eu achava que era importante e que tinha de se dar o arranque. Alguém tinha de dar o primeiro passo e agora é esperar que tenha continuidade. Há muito a melhorar e muito tem também de ser pensado. A experiência turística nunca é só uma parte do todo. E seria como eu ir jantar a um restaurante e só avaliar a sobremesa. Não, toda a experiência vai contar. E até posso estar com a melhor refeição do mundo, mas o ambiente não ser agradável ou o serviço não ser correto. E o mesmo se aplica ao alojamento. Eu posso ter uma casa fantástica à beira-mar, com uma vista maravilhosa, mas a higienização não está bem feita, o serviço que eu presto não está bem feito. E, portanto, nós temos de pensar no turismo sempre como um todo. Como dizia a Juliana esta manhã, desde que a pessoa faz a reserva, seja de alojamento, de viagem, até ao dia que se vai embora ou até um bocadinho depois, mantermos essa ligação depois da partida. Portanto, todo o percurso do turista na região e na ilha tem de ser pensado. Muitas vezes temos de nos colocar na pele do turista e tentar também perceber o que para nós é banal, seja uma paisagem fantástica ou seja um mirador onde nunca parar e tentar perceber se efetivamente as coisas estão bem preparadas. Se calhar aqui uma placa com informação turística fazia todo o sentido. Como é que eu vou explicar o que é que são fajãs? Pequenas coisas que, em termos de sinalética, fazem toda a diferença, em termos de infraestruturas também são importantes e depois a parte do serviço que é fundamental. Tendo o peso que tem nos números do turismo na região, o alojamento local não se pode compadecer com o amadorismo. A qualificação dos intervenientes é essencial. Se queremos receber bem e se queremos fazer jus a quem nos procura e aos números que começamos a ter na região, então temos que ter uma boa formação, uma boa base, temos de procurar saber mais e melhor e é deste encontro também que queremos que comecem a sair essas parcerias, a nossa colaboração com a Alep, com a Aresp, com o Estoril, com o próprio Departamento de Formação da Câmara de Comércio de Angra tem feito um trabalho fantástico em termos de formação na área de turismo. Agora, é importante que os empresários e os seus próprios colaboradores reivindiquem o direito que têm à formação, porque muitas vezes as formações para ativos são feitas em horário laboral. Eu entendo que em época alta todos somos necessários, mas em época baixa temos de perceber que aquilo é um investimento que estamos a fazer. É um investimento na nossa empresa. Contudo, o setor do turismo não parece ser apetecível para os jovens. Horários, folgas e sazonalidade são algumas das razões. Os jovens, de uma maneira geral, estão um bocado desiludidos com esta área. Com motivações reais ou não, e às vezes há questões que muito de ouvir dizer e de ouvir falar que não são reais e não refletem a realidade. O que é certo é que
Nós fechámos o último curso na área do turismo ambiental e rural em 2020, em plena pandemia. Eles nem sequer fizeram os estágios por causa da pandemia. Desde aí fazemos sempre uma pergunta essencial aos alunos do 9º ano: queres estudar no ensino profissional e que área queres? E o turismo ocupava lugares cimeiros nessas escolhas. Nós nunca tivemos o turismo como primeira escolha dos alunos, mas depois das áreas da agricultura e da mecânica era o turismo. Hoje em dia não. E ontem tive o resultado do ano de 23-24, o próximo ano letivo, e o turismo não aparece como objetivo do nosso aluno no 9º ano. Nem ter informação, nem procurarem, para além da nossa escola, não quer dizer que seja só a nossa escola, saírem daqui da Ilha de São Jorge para ter formação nessa área. Não só faltam recursos humanos, como recursos humanos qualificados, condição necessária seja em que área for. Filipe Rocha dá o exemplo de como se pode tornar o setor mais interessante, com o caso concreto do que a sua empresa fez no Pico. Nós temos 23 pessoas nas vinhas todo o ano. Somos quase 40 na empresa, nas várias áreas. E perguntam-nos como é que é possível. E eu começo por dizer que eu acho que para quebrar o ciclo vicioso, há um fator essencial que é pagar. É pagar às pessoas, quer dizer, esta é a base, não é? Quer dizer, se nós quisermos dar o ordenado mínimo para alguém trabalhar nas vinhas, não vem ninguém. Se quisermos dar mais 50 euros, também não aparece ninguém. Se pagarmos como deve ser, aparecem 23 pessoas para trabalhar e ainda nos batem à porta uns quantos. Por isso, eu acho que começamos por pagar, que é essencial. A mesma coisa se passou nos vinhos. A nossa experiência, quando nós chegamos ao Pico, as uvas custavam 80 cêntimos e havia pouco mais de 200 hectares. Hoje há 1000 e as uvas passaram-se a pagar a 4 euros. Portanto, se calhar ninguém sai de casa para a viticultura para receber 80 cêntimos o quilo de uva, mas se calhar as pessoas já querem trabalhar se for para receber 4 euros. Portanto, eu acho que há uma questão de incentivo. Obviamente que temos o reverso da medalha e o que é mais importante é que é preciso saber vender esse produto. Garantir a qualidade do produto, seja ele qual for, e saber vendê-lo é o que vai possibilitar o retorno do investimento e obter ganhos, permitindo também a boa remuneração dos recursos humanos e o garante da atividade, assim como continuar a investir na formação. E como não há aquela distinção entre tu tens formação, vais ter uma base remuneratória diferente de um que não tem formação, que aprendeu com o trabalho, eles dizem, mas eu vou estudar para quê, não é? Vou tirar um curso até superior, se eu para ir para determinado lugar não preciso estudar, e eles aceitam. Porque também depois está ligado à falta de pessoas e à falta de mão de obra, não é? Isto está tudo ligado, são tudo assuntos muito difíceis de mudar de um dia para o outro, que não se mudam, e a escola está a fazer o seu papel, porque para além dos jovens também damos formação de ativos, nesta área em particular, que infelizmente também tem muita resistência da parte dos empregadores em deixar a população ativa sair do seu posto de trabalho para ir para a formação. Por vários motivos, claro. Ou porque são microempresas e só tem uma pessoa, e se a pessoa sai já não tem ninguém, ou porque entendem que a pessoa está a ganhar o seu ordenado e não tem nada aqui para a formação, que é aquela visão retrógrada, mas nós tentamos e vamos estar lá sempre para isso, mas é difícil mudar mentalidades e é difícil também dizer a um empregador, olha, fecha a porta, seja do que for, porque o teu colaborador tem que ir ter formação. Há ainda um certo estigma associado ao ensino profissional. Há aqui aquela ideia que as escolas profissionais servem, ou serviam até bem pouco tempo, para despejar os alunos que não tinham capacidade de seguir para o ensino superior. E isso acho que já mudou, essa ideia acho que já mudou. E tem que mudar. Até porque quem está lá tem bem a noção do que é a carga horária e letiva de um curso. E a exigência que se pode argumentar que na parte sociocultural é menos exigente, e eu até aceito isso, mas na parte estágios, na parte da formação em contexto de trabalho e na formação técnica não tem nada a ver, e eu sinto que os nossos alunos, quando chegam ao ensino superior e nos relatam a experiência deles, eles na parte, pronto, a matemática e isso, se calhar estão um bocadinho em desvantagem, na parte prática não se compara, pronto. Há esse estigma, claro, que vai mudando e tem que mudar. Paula Ramalho dá o seu testemunho enquanto docente no continente. Temos vindo a assistir a grandes cadeias hoteleiras a subirem o nível salarial mínimo, ou seja, e comunicam e divulgam que para trabalhar aqui nós pagamos a partir de... E isso é importante porquê? Porque, de facto, temos que criar condições para tornar
as profissões e o nosso setor mais atrativo do ponto de vista da empregabilidade. Porque se não fizermos esse trabalho, torna-se um pouco complicado, porque estamos aqui a investir, nós todos no país, a formar pessoas, a qualificar pessoas para o setor e elas depois vão trabalhar para outras áreas. E não ficam no turismo e acabam por ir trabalhar para outras áreas de atividade. Portanto, a questão da flexibilidade de horários, a questão de tentarmos compensar de outras formas, penso que já está aos poucos a ser repensado, mas ainda há aqui um longo caminho que tem que ser feito. Os alunos que têm formação superior querem sair para o mercado de trabalho muitas vezes para serem logo diretores, para terem cargos de chefia ou de direção. Os alunos que muitas vezes vêm do ensino profissional ou querem ir para o ensino superior e prosseguir estudos, como se referiu há bocadinho, ou então alguns acabam por enverdar por outras áreas. Então temos aqui uma falta de profissionais que tem que ser colmatada de outra forma. Nos Açores, o alojamento local terá de ser cada vez mais o proporcionar de uma experiência que fica para a vida. Tudo começa na promoção do arquipélago. A promoção turística ainda não incide muito sobre o alojamento local, é a minha opinião pessoal. Nós queremos vender o destino, mas falta-nos se calhar vender um bocadinho a experiência, porque não basta só vender um destino de natureza, falta criar um pacote para que as pessoas tenham sempre algo para visitar, independentemente de estar a chover ou não. Porque é tudo muito bonito quando está bom tempo, mas como nós sabemos, sendo de cá, faz as 4 estações num dia. Portanto, é preciso ter atividades e planos A, B, C e D para consoante as condições climatéricas. Promover cada ilha de forma independente ou produtos que englobam várias ilhas. Produtos que englobam várias ilhas. E isso está a ser feito? Em teoria, sim. Estamos agora a aguardar ansiosamente a apresentação pública do Plano Estratégico de Marketing do Turismo dos Açores, porque cada ilha terá as suas valências. Cada ilha terá maior propensão para um nicho de mercado. São Jorge tem os trilhos, Pico e Faial tem as baleias, Pico tem a montanha também, temos o canyoning em São Jorge, depois as restantes não têm. Agora, sabemos é que existem grupos de ilhas que funcionam bem e que se complementam bem. Nós aqui falamos muito do triângulo, por exemplo. Esquecemos um bocadinho das pontas, às vezes, quer seja pela acessibilidade, que não tem as melhores ligações. A Graciosa está aqui no Grupo Central, também está sempre, ou quase sempre prejudicada com ligações. É difícil lá chegar, é difícil vir e ir no mesmo dia e portanto, temos de ser nós. Sim, vamos promover, mas quando promovermos já temos de passar a ideia aos operadores turísticos e ao turista, que cada vez mais será o turista a tratar diretamente da sua viagem, como é que se agiliza conhecer os Açores? Não é? Como é que falou-se há muitos anos de um plano integrado, em que haveria um portal em que eu consigo reservar a viagem aérea, a viagem marítima e fazer... Isso é importante, essa integração. E aí sim podemos começar a trabalhar de todos juntos constituirmos um produto ou aos grupos constituirmos um produto. O turismo merecia ter dado passos mais rápidos no arquipélago. Indefinição da estratégia e morosidade nos procedimentos burocráticos atrasaram o desenvolvimento. Poderia ter andado um bocadinho mais depressa, mas nós açorianos somos assim um bocadinho calmos, tranquilos, isso faz parte da nossa natureza e portanto, é normal que leve o seu tempo, as coisas levam o seu tempo. A verdade é que muitas vezes as burocracias, nós somos um país de burocracias que nos impedem de avançar com outra ligeireza e sermos muito mais eficientes. A burocracia não é amiga da eficiência. Mas, de certa forma, eu creio que tivemos um grande avanço nestes últimos 40 anos. Começámos do nada e já temos um número bastante considerável de turismo a nos visitar e tanto até a nível de divulgação e promoção da região que era totalmente desconhecida e que já está a começar a integrar os roteiros internacionais e nomeadamente mais a nível Europa e América do Norte e sem dúvida que está a seguir o seu caminho. António Pedroso diz que depois de algum desnorte na estratégia, a região ainda vai a tempo de seguir o caminho certo. Houve durante aqui há algumas décadas uma indefinição de que tipo de turismo
porque inicialmente falava-se de um turismo do Golfo, depois falou-se no turismo dos nórdicos, depois andou por aqui um bocadinho de indefinição e cada vez que entrava um secretário novo vinha com uma ideia diferente e, portanto, o turismo, a verdade é que tem havido muito amadorismo, porque era um setor que era quase totalmente desconhecido na região, uma região voltada para a agropecuária, para as pescas, para os setores primários, e de repente aparece o turismo como uma novidade e é evidente que houve aqui um certo indecisão, o que é melhor para nós, o que é que não é, e isso foi talvez um bocadinho de perca de tempo. Agora, a verdade é que se conseguirmos acertar ainda vamos muito a tempo, tanto que as nossas ilhas estão quase intocáveis ainda, especialmente São Jorge ainda está bastante intocável e ainda bem, e portanto estamos muito a tempo de seguirmos um bom rumo, um turismo com sustentabilidade. Investir no alojamento local nos Açores tem de ser mais do que um negócio e há que ter sensibilidade. Eu acho que qualquer atividade para ter sucesso há que haver uma paixão, há que haver uma vocação para. Se a pessoa não está predisposta, torna-se tudo muito mais difícil. Quando se faz uma coisa por obrigação, nunca funciona muito bem. Portanto, se a pessoa gosta de receber bem, e os açorianos gostam de receber bem, por natureza somos pessoas afáveis, que recebemos bem, quem nos visita, que abrimos as nossas portas, que oferecemos uma aguardente, umas espécies e tal. E portanto, à partida já temos esta predisposição de bons anfitriões. Depois, é só adaptar os nossos espaços e o alojamento local são alojamentos com alma, porque até muitos deles foi a casa dos avós, dos tios, de alguém, e depois temos uma peça de mobília que fazia parte, que tem muita história, que quando entra um turista ali não vai para um hotel impessoal, todos dentro de uma cadeia standardizada, com as mesmas câmaras. Não. Cada alojamento local faz parte da vida de um açoriano, tem uma história para contar, o anfitrião, cada um é como é e tem uma forma diferente de acolhimento, portanto aí é que está a grande riqueza, que é mais uma diversidade também. O arquipélago tem imenso potencial, mas que não se perca a sua autenticidade e as características únicas de cada ilha. E é preciso explorá-las, mas de uma forma que não se estraguem e que se mantenha as nossas características de açorianos, de cada ilha, até a própria pronúncia de cada ilha, as tradições religiosas, culturais, musicais, enfim, tudo isso, portanto, é preciso preservar essa grande diversidade que temos, que é uma riqueza enorme. O turismo é um setor abrangente ligado às mais diversas áreas, da agricultura ao artesanato. Falar de turismo é falar de mais pessoas nas nossas ilhas, nos nossos concelhos. É aumentar a população flutuante. Logo, é falar de todos os setores. Porque ter mais pessoas nas nossas ilhas e nos nossos concelhos é ter mais pessoas a consumir a nossa carne, a consumir o nosso queijo, a consumir o nosso pescado, a consumir o nosso marisco, a levar o nosso artesanato, etc, etc. E muitas vezes as pessoas não pensam que o turismo, ou pensam que o turismo o cidadão comum muitas vezes tem esta linha de pensamento, é só falar no alojamento e na restauração e na renta-car, e acabou. E não é. De facto, é falar de todos os setores, sobretudo os primários, mas todos os outros. É mais pessoas a consumir tudo aquilo que nós temos para lhes oferecer. Embora muito ainda haja a fazer, os Açores deram um grande salto qualitativo nos últimos anos. Quando nós vamos para um alojamento local, e eu já fui também, a verdade é que nós tínhamos muito o hábito de ir para o alojamento tradicional, para o hotel. Este conceito é recente e é novo, mas é cada vez mais procurado. E a verdade é que nós, quando vamos a um alojamento local, ou vamos ficar num alojamento local, nós temos a certeza que vamos ser recebidos de forma diferente. Nós temos a certeza que a personalização do atendimento é diferente. Nós sabemos que, de certeza, o sorriso vai ser diferente do recepcionista do hotel tradicional. Nós sabemos que vamos ser, enquanto turistas, mais mimados que em qualquer alojamento tradicional. E isso faz com que, nós sabendo isso, sabemos que vamos ter mais informação e que vão nos saber orientar melhor para as nossas férias serem melhores. Os números são mais do que favoráveis. Há quem considere que o governo não valoriza ainda assim os empresários que investem no alojamento local. Deixem-me começar por deixar aqui um pequeno lamento, que é, e vão perceber ao longo
da intervenção que tem para fazer, um pouco a forma como a tutela olha para o alojamento local. Não permitam-me que vos diga que foi uma coisa que me chocou, a não presença da tutela neste encontro. E isso reflete um pouco a forma como o alojamento local ainda é visto pela tutela, pelo governo, porque estou certo que se fosse um encontro da Tour Operação ou um encontro dos hotéis, estariam cá todos. E não nos podemos esquecer que o alojamento local representa aproximadamente 60% das dormidas dos Açores. Setor em franca expansão desde 2015 e com grande impacto económico, diz o governo açoriano. O alojamento local registrou, na última década, com ênfase a partir de 2015, um crescimento extraordinário e sem precedentes comparativamente às outras tipologias de alojamento. A entrada em vigor em 2015 do novo modelo de acessibilidade na região, através da liberalização do espaço aéreo, foi sem dúvida um marco histórico para o turismo açoriano. Porque tornaram os Açores mais acessíveis aos turistas, ao nível da frequência e do preço das ligações, mas também pelas capacidades de gerar novas oportunidades de negócios sustentáveis e de serem exploradas pela indústria turística, tornando os Açores num destino turístico mais competitivo e impulsionando uma dinâmica nunca antes vista na história do nosso turismo. Perante esta nova dinâmica, o alojamento local surgiu como uma alternativa mais viável em termos económicos e burocráticos para muitos empresários, o que impulsionou o aumento acentuado da oferta regional desta modalidade de alojamento. Este tipo de alojamento veio também dar resposta a um outro perfil de turista. Os números do alojamento local continuam a aumentar e não deixam margem para dúvida. O aumento extraordinário que se registrou ao nível do alojamento local nos últimos anos e que levaram a que ultrapassasse as tipologias tradicionais em dimensão, representando atualmente 57,2% da capacidade total de camas do arquipélago. Em comparação com as outras tipologias de alojamento, o alojamento local foi de longe o que mais cresceu, registrando um aumento extraordinário, na ordem dos 470%, no número de camas, passando de 3.149 em 2015 para 17.958 no final de 2022, enquanto a hotelaria tradicional e o turismo em espaço rural cresceram 26,6% e 42,7% respectivamente durante exatamente o mesmo período. Os dados estatísticos também nos permitem constatar que esta tipologia foi a que mais continuou a crescer durante a própria pandemia, registando um aumento de 25,1% entre 2019 e 2022, contra 7,4% e 13,8% da hotelaria tradicional e do turismo em espaço rural, respectivamente. Para além da Câmara de Comércio, também a Associação do Alojamento Local dos Açores foi parceira do Núcleo Empresarial Jorgense na realização do encontro. Nós já imaginávamos ou projetávamos esse encontro já há algum tempo. Foi aqui um acelerar das intenções este momento que vivemos aqui em São Jorge, que seja o primeiro passo para outros encontros que iremos projetar para os próximos anos aqui do alojamento local. Criamos não só valor para a economia local, como distribuímos essa riqueza por todo o território geográfico dos Açores. Não só reabilitamos imóveis em estado degradado, como também geramos empregos, diretos e indiretos. Em suma, por cada euro que geramos para um proprietário de alojamento local, são 2 euros que deixamos para a economia local. E não, o alojamento local não é um problema que existe na habitação nacional e que, em certa medida, sentimos cá nos Açores. Na nossa região, o alojamento local representa uma pressão do edificado de apenas 2,8%. Isto significa que a cada 100 imóveis, cerca de 3 são alojamento local. E se tivermos em conta que a grande maioria destes alojamentos forem frutos da reabilitação, fomos e somos a solução para a reabilitação urbana e rural,
dos últimos anos, bem como impulsionadores do turismo dos Açores como pilar da economia açoriana. 2022 é um ano para não esquecer. 2022 foi um ano de sucesso para o alojamento local. Ultrapassamos 1 milhão de dormidas, estimando o impacto na economia global açoriana de 220 milhões de euros, valor distribuído por todos os municípios dos Açores. Por isso, ou por tudo isso, temos que finalmente olhar para o alojamento local como a solução de alojamento mais sustentável da região autónoma dos Açores. Podem contar com a ALA, com a Associação de Alojamento Local, como parceiro ativo. Temos um grande programa ambicioso para os próximos anos, como tema principal a profissionalização deste setor. Atualmente, o alojamento local tem espaço para crescer ainda mais. Nas diversas ilhas há imóveis que estão a degradar-se que podem ser reabilitados para servir este ramo do turismo. Nós traçamos um cenário sempre positivo. Nós temos muito ainda para crescer. Este painel e este evento confirma isto mesmo. Não é só uma noção minha, mas em geral o turismo dos Açores ainda tem passos largos para andar e precisamente o alojamento local pode contribuir precisamente para isto. A quantidade de imóveis em estado degradado que existe nos Açores é uma preocupação. Nós temos que melhorar precisamente estas zonas urbanas e rurais e o alojamento local pode ser um elemento ativo neste melhoramento e nessa reabilitação que tanto queremos e dando aqui outras qualidade ao setor e ao serviço e ao turismo dos Açores. A ALA está a criar mecanismos e ferramentas facilitadores. Nós somos uma associação relativamente recente. Nós até então estamos muito virados na nossa proteção do setor a nível institucional. Os próximos anos são uns anos de virar para dentro para os nossos associados. Vamos trabalhar em ferramentas que deem mais profissionalização ao setor, a criação de uma app que ajude no preenchimento das estatísticas, então precisamos que seja o mais fidedigno possível, e a promoção dos nossos associados. Não temos essa base de dados para começar a fazer aqui uma estratégia de marketing que tanto desejamos, para estar presentes nas feiras de promoção, e isso é um trabalho que temos que fazer pautadamente e mais rapidamente também. 180 associados das 9 ilhas. Também todas as ilhas estão representadas nos órgãos sociais para que a associação esteja mais perto da realidade de cada parcela. São Miguel concentra o maior número de alojamentos locais. O Pico já está em segundo, ultrapassando a Ilha Terceira. São Miguel é aquele que tem mais alojamentos locais, são 60% do valor total dos alojamentos locais regionais. Estamos a ver a Ilha do Pico a ultrapassar a Terceira, já tem mais alojamentos que a Ilha Terceira e a previsão é que do Pico continue a crescer exponencialmente também. Tem bastantes condições para crescimento, tem bastantes imóveis ainda por reabilitar e a Terceira também tive há pouco tempo e há uma preocupação neste sentido também de acompanhar esse crescimento. E pronto, isto também estamos à procura, estamos à espera do novo quadro comunitário, dê-nos aqui uma alavanca também neste sentido. O seminário contou com vários painéis e diversos oradores, proporcionou uma aproximação entre os empresários. Foi também um momento enriquecedor de afirmação de um setor que se diz, de certa forma, pouco valorizado e reconhecido. Tem sido uma experiência muito positiva. Não só em termos de qualidade das prestações de todos os oradores, mas também e sobretudo pela partilha que vai sendo feita entre todos os proprietários do alojamento local. Além disso, eu acho que esta é uma forma também da própria associação afirmar um bocadinho a sua importância no contexto da economia dos Açores e, portanto, a união faz a força e espero que este seja um primeiro de muitos passos que venham a ser dados neste sentido. Mas claro que é por natureza uma área de negócio bastante individual quase e as pessoas sentem-se um pouquinho sozinhas e esta poderá ser realmente uma forma de haver mais partilha de experiências, de necessidades, das pessoas começarem a ter outro tipo de apoio. Vejo com excelentes olhos. Acho que foi discutido uma panóplia de assuntos
que nos fazem sentir que estamos acompanhados, porque a atividade de alojamento local é uma atividade solitária. São unidades pequenas, as pessoas estão sentadas nas suas vidas, normalmente têm até 2 vidas, e portanto o tempo que sobra entre um emprego, a gestão do alojamento local, a família e o lazer, não resta muito mais. Para além de umas conversas de café, não se discute muito mais alojamento local. E aqui viemos sentir que, em realidades diferentes, efetivamente, entre as ilhas, mas as dificuldades são transversais, com, às vezes, níveis diferentes. E, portanto, essa discussão, essa percepção de que estamos todos juntos é muito interessante. Para além disso, precisamos muito de massa crítica, porque nós, em termos estatísticos, temos um peso importantíssimo no turismo da região. Temos 57% das camas e ninguém sabe, porque nós não falamos a uma voz, nós falamos a 1.800 vozes, que são um número aproximado do número de proprietários de alojamento local. Portanto, trazer gente para a associação, outros proprietários que saibam que este encontro existiu, sentirem-se motivados para, depois conversas com as nossas entidades tenham um peso que nós merecemos e que é nosso por direito, porque temos esse peso na economia. Vejo especialmente como a marcação da posição do alojamento local nos Açores, no sentido também de se afirmar e de mostrar aquela que é a sua importância na economia local. Como sabemos, o alojamento local veio democratizar a economia, especialmente a economia das famílias, ajudando a ter outros proveitos e outros ganhos e assim também dando melhor qualidade de vida a estas mesmas famílias, ao mesmo tempo que foi o alojamento local o primeiro a responder às necessidades e à procura dos turistas na nossa região. O primeiro encontro do alojamento local é importante exatamente por isso, para mostrarmos que existimos e também para reivindicarmos perante algumas necessidades, nomeadamente de apoios que até agora nunca existiram. Gostei muito, foi uma mais-valia para quem esteve presente, foi esclarecedor para algumas áreas e para o próximo cá estarei. Fizemos imensos contactos entre ilhas, pudemos trocar também algumas ideias, o que é que se pode fazer para melhorar em termos de turismo. No meu entender, foi essa a principal mais-valia ter estado presente neste encontro. Este primeiro encontro para mim serviu um pouco como aprendizagem. Eu só entrei neste negócio o ano passado, a partir de maio. Sou de uma área completamente diferente do turismo, mas sempre me cativou entrar nesta área e decidi fazer um investimento, fazer uma recuperação de um imóvel que estava devoluto no centro de Angra do Heroísmo, mesmo ao lado do Palácio dos Capitães Generais, e decidi fazer esta aventura. Recuperei o imóvel totalmente com capitais privados, portanto espero que tenha o sucesso necessário para poder ser um bom investimento. Mas por enquanto o verão de 2022 correu muito bem, não me posso queixar. O inverno nota-se uma quebra grande a partir de novembro e estamos sempre aqui a combater a sazonalidade. Este encontro serviu mesmo para principalmente entrar em contacto e aprender com outros empreendimentos, quer na terceira, quer nas outras ilhas, e para tentar perceber qual é o rumo que o alojamento local vai ter nos próximos anos. Eu sabia que ia ter desafios pela frente, não sabia que eram tantos, mas sim, mas estou preparado para eles. Sei que estou a começar e sei que vou ter as minhas dificuldades, não é? Mas eu olho sempre para o futuro, tento ser o mais otimista possível e acho que os Açores estão-se a afirmar como um destino de excelência, mas ainda há muito trabalho a fazer. Do programa fez parte no segundo dia um workshop sobre os apoios para o alojamento local no quadro comunitário de apoio que aí vem e oficina prática sobre estatísticas de turismo. Visita a alguns pontos de interesse da Ilha de São Jorge, como a Igreja de Santa Bárbara e a Cooperativa de Artesanato Senhora da Conceição, também constaram do programa.